Keke. E agora nós vamos para a finalização do nosso pano de prato. Sim, o que a gente fez no módulo anterior? A gente passou a termolina, né? Então, deixa eu mostrar para vocês até uma diferença, tá? Aqui eu passei na costura, bem passadinho, tá? Esse aqui, como eu passei ele, ó, mas vocês veem que ele ficou mais escurinho. Então, isso não tem nada a ver com marca, ele acontece mesmo. Alguns tecidos acontece isso, tá? Não precisem ficar preocupados e achar que manchou, isso é normal, tá? Então, ele ficou... Pra que a gente passou termolina? Porque agora a gente vai cortar essa parte. E para não desfiar, a termolina, ela ajuda a não desfiar o tecido. Só que assim, ela não é... Ela aguenta algumas lavagens, tá? Ela não mantém o tecido eternamente com essa textura. É como se fosse uma cola e fosse lá, aos poucos, quando a gente fosse lavando, ela fosse saindo. Por isso que assim, ó, eu gosto muito de falar. Os panos de prato que eu faço são decorativos, não são panos de prato pra gente... Eu acabo fazendo isso com barradinho, porque algumas pessoas, não, mas eu quero usar pra secar a louça mesmo, tem problema. Essa parte da termolina, ela vai chegar no momento que a gente lava o pano de prato quase todos os dias. Eu, pelo menos, lavo os meus assim. Então, conforme vai lavando, essa termolina vai saindo. Vamos, então, primeira dica para vocês vão cortar. Vocês veem que eu não corto rente, fica um pedacinho do pano de prato. Porque se você cortar muito perto, você corre o risco de cortar a linha que caseou. Como a termolina, ela evita do tecido se desfiar, mas com o tempo ela vai saindo, pode acontecer. Porque esse papel termocolante que eu usei, ele não é o definitivo, ele é aquele que precisa casear para ficar preso. Então, se você corta a costura vai se desfazendo com o tempo e o desenho vai sair. E não é uma coisa com bom acabamento, as clientes vão reclamar, não vão gostar. Então, a gente sempre deixa uma coisa bem fininha. Isso com o tempo vocês vão vendo, vão tendo, ó, uma margenzinha bem leve, tá? Não precisem ficar neuróticos para fazer muito. Às vezes até deixo maior, dependendo do desenho. Às vezes até deixo um pouquinho maior, mas não tanto. Eu vou baixar aqui a câmera para vocês verem como é que eu vou cortar aqui. Mas não tem mistério não, meninas. Tá? Como eu disse para vocês, eu vou deixando. Ah, uma coisa. Esse primeiro corte aqui desse lado tem essa costura, a bainha do pano de prato. Essa primeira parte aqui, esse início e o fim, vocês têm que ter um pouco de cuidado na hora de cortar, porque vocês fazem um pouquinho de força a mais para a tesoura cortar aqui. E aí, quando passa essa parte, já fica frágil, só que você, quando tá cortando, pode acontecer algum acidente. Então, de cortar a mais do que precisaria. Então, você tenha cuidado nesse início. Até hoje eu vou bem devagar, gente. Eu não me afobo, não. Imagina, o último ponto a última parte do passo a passo do tecido e a gente fica desatenta e eu vou me ajeitando, vou descobrindo a melhor posição para mim. E assim a gente vai. Eu usei a termolina da Glitter,
Vocês podem usar termolina Acrylex, a marca que vocês estão acostumados. Termolina caseira, sim, eu já usei e não gostei, tá, gente? Já fiz a minha própria termolina no momento aí de desespero que acabou. Desde então, desde aquele dia, eu nunca mais fiquei sem termolina. Então eu fiz essas receitinhas que a gente encontra na internet e, meninas, não gostei. Primeiro que tempo pra mim é dinheiro. Ó, aqui, aquela costurinha que eu falei pra vocês que tem. Ó, e aí a gente vai. Isso aí. Está pronto. Vou levantar a câmera. Está pronto o nosso pano de prato com barradinho mega especial. Aí agora o que falta? Eu passar o meu paninho e colocar na vitrine. Então, fica aí uma dica para vocês. Se vocês acharem assim, não, mas pô, ficou tão simples, vamos fazer uma coisa diferente? Na próxima aula eu vou dar uma sugestão para vocês fazerem algo mais diferente no pano de prato, que também vende horrores. O pessoal gosta mesmo. Como eu falei para vocês, é um pano de prato decorativo, mas algumas pessoas acabam usando para nos seus afazeres mesmo de casa. Eu gosto dos meus enfeitados, se bem que tem quando vai ficando muito velhinho, eu vou usando eles. Mas não ficou uma graça, gente? Olha, e tu vê assim, ó, é diferente um do outro. Esse aqui, ó, por exemplo, no narizinho de cenoura eu coloquei uns risquinhos bem levezinho, preto, pra marcar aquela dobradinha assim, aquelas listras, listra não, falhas da cenoura, né? Ó, que eu posso depois fazer nesse aqui também, né? Mas é bem simples, gente, não, ó. Esse aqui eu fiz o olhinho, eu quis fazer pra vocês esse olho mais simples, mas de repente depois a gente trabalha um pouco com a revista Caras e Bocas pra vocês treinarem as feições de boneco, de boneca, essas coisas assim. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, com quem é artesã, com quem trabalha com isso, uma sugestão, com amiga, aquela amiga que gosta de fazer artesanato para dar de presente, de repente uma sugestão para você. Eu gostei tanto desse pano de prato, você não sabe fazer para mim, né, para ganhar de presente. Ou então para você fazer e dar de presente também. Que como eu falei, não precisa de máquina. Você pode fazer o caseado à mão. E não precisa ser o caseado, pode ser o ponto palito. E você também pode substituir tudo esse papel termocolante que precisa casear pelo o papel termocolante definitivo, que ele não precisa casear. Mas isso, quem sabe, procure. Se você gostou da ideia de não ter que costurar, procure aí as dicas, daqui a pouquinho eu passo para vocês. Um beijão. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, curtam, cliquem lá no sininho para ativar as notificações, vocês vão ficar recebendo as notificações das aulas assim que elas forem postadas no meu canal. E vão lá também pro meu Facebook, Daiane Clique Artes. Também vou postar algumas coisas lá. Um beijão, gente. Fiquem com Deus.